Boa tarde, amigos. Abrindo os donos da bola desta terça-feira, você que está se recuperando do carnaval, mas já começa a entrar na semana Grenal, exatamente. Sábado tem clássico Grenal na Arena do Grêmio, o Grêmio até entra em campo mais cedo, quinta-feira pela Primeira Liga, mas afinal de contas, a semana Grenal. E o Grenal do próximo sábado vai marcar o duelo fora das quatro linhas entre Renato Portaluppi e Antônio Carlos Zago. O primeiro treinador já está afirmado no cenário nacional, o segundo ainda busca afirmação. Chegou a hora do primeiro Grenal de 2017. Já é histórico. Quando tem clássico, ninguém quer o favoritismo para si. Por que o Grêmio seria favorito? Talvez quando você joga em casa, com o apoio da sua torcida, isso aí acaba fazendo com que os jogadores dê sempre algo a mais. Eu acho que independente de onde chega uma equipe na tabela, ou considerada favorito, não existe isso no clássico. É difícil você apontar um favorito, como o Renato disse, até porque, como eu disse antes, é o maior clássico do futebol brasileiro. Eu sei, às vezes é difícil sair de cima do muro, mas dessa vez temos de ser sinceros. O favoritismo não está do lado colorado. Até porque, aqui no estádio Beira-Rio, o técnico Antônio Carlos Zago tem a missão de reformular por completo um time que acabou de ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Já no Grêmio, a situação é completamente oposta. A base de equipe, campeã da Copa do Brasil, foi mantida para este ano. Até porque o Grêmio também está na frente na tabela de classificação. E além de tudo isso, o Grenal acontecerá aqui, na Arena do Grêmio. O Grêmio tem 50% de chance de ganhar o clássico, os outros 50% é do Internacional. É difícil você fazer um prognóstico, né? Tá bem, Renato, mas é bom frisar que favoritismo não é sinônimo de salto alto ou garantia de vitória. Mas você está certo. É melhor pregar o discurso de respeito ao adversário. Até porque, do outro lado do campo, terá alguém que te conhece de outros tempos. É um parceiro, atuei várias vezes contra e a favor na seleção brasileira. Tenho uma admiração toda especial por ele, até pelo trabalho que ele vem fazendo no Grêmio. Mas se você conhece o Renato, Antônio Carlos, ele também te conhece muito bem. É uma pessoa que eu sempre admirei. Não é porque estou falando isso da boca para fora, não. Eu acho isso exatamente dele. Espero que ele se dê bem, que ele vença nessa nova profissão dele. E eu espero que ele se dê muito bem. Não tão bem no Grenal, entendeu? Enfim, que os dois estejam prontos para o próximo sábado. Uma vitória não vai significar taça no armário. E nem uma derrota será o fim da linha. Mas é bom ficar atento. Até porque... Como o Jardel falava, clássico é clássico e vice-versa. Clássico é clássico e vice-versa, diria o poeta Jardel. Mas esse cenário que a gente vai ver no sábado é de um time já rodado, já experimentado, um treinador rodado em Clássico Grenal, com um treinador que vai estrear no Clássico com um time que ainda está sendo experimentado. Não tem como fugir disso, né, gente? É verdade. Cara, vou te contar, que momento que tu vive, hein? Eu era a favor de rodar aquela passagem de novo. Não, aqui, ó, vou só te a passagem. A passagem valeu tudo, valeu o ingresso do programa. E vou dizer que não é a primeira vez na vida que eu estou em dois lugares ao mesmo tempo. É mesmo, já estive metade Rivera, metade Livramento lá no Obelisco, metade Brasil. Sabe que depois de ver essa matéria, eu estou pensando em vender o meu carro. Que é só dar um passo para trocar. Esse Grenal é o seguinte, né? Eu acho que não se limita só a um técnico afirmado e o outro buscando um espaço. Eu acho que tem o Renato, tem um time que ainda... O Grêmio está em formação, tanto que o Grêmio está buscando reforços, porque acabou perdendo duas peças no meio de campo, uma nova engrenagem. O Internacional melhorou um pouco, mas eu tenho que levar em consideração, claro, o Grêmio é o favorito para o Grenal, mas eu tenho que levar em consideração a frase de preocupação do Renato em relação ao rendimento do Grêmio. Eu vou dizer o seguinte para vocês aqui, eu tenho ouvido muitas críticas, à minha opinião, a respeito do favoritismo do Grêmio. E eu fui além, né? Eu digo que é um amplo favoritismo. O que acontece quando se tem uma opinião dessa? O lado do Grêmio, por vacina, não quer o favoritismo porque aumenta a responsabilidade, correto? E isso, teoricamente, ajudaria, né, o outro lado,
Porque, não, o favoritismo é dele, então nós somos franco atirador. Sim. Então vamos com menos responsabilidade. Só que depois, se dá o inverno do resultado, você que falou isso é para você, seu linguarudo. Então eu estou acostumado com isso. Na verdade, o Grenal, nós estamos em 2017. Vai dizer que Grenal é... Já encontraram 7 planetas iguais à Terra, entendeu? Mas lá não tem nenhum Ribeiro Neto. É difícil. Não deve ter. Olha, eu acho que tem, eles só encontraram agora. Então é o seguinte, e o nosso galpão, a nossa aldeia aqui, continua a mesma coisa e não vai mudar. E eu gosto, eu não estou reclamando, porque se é uma das coisas que eu gosto de ser gaúcho... Como é que é? O Asterix e o Obelix? Aqui nós somos os gauleses, né? Nós somos os gauleses, então tudo é contra nós, né? Sim. Mas ao mesmo tempo nós somos os melhores em tudo. Então nós somos assim. E é a nossa cultura e eu estou muito bem. E eu estou muito bem adaptado a ela, não tem problema nenhum. Só que isso não me impede de falar as verdades. Né? Você não gosta do pôr do sol de Porto Alegre? Que é o melhor do mundo, né? Já viu o pôr do sol mais bonito na planeta Terra? Não vai falar mal do pôr do sol aqui nos Donos da Bola. Eu não vou falar porque nós achamos o melhor, o mais bonito. Só nós inventamos isso, né? É uma coisa impressionante, né? Mas é bonito. Sim, é bonito como em 850 mil lugares. Né? Quando ainda estava aberto ali, que não estava em reformas, na orla do Guaíba, esses tempos a Ju e o Marcelo Oliveira foram lá ficar observando e tal, e fazendo vários elogios. Eles são paulistas, eles não são gaúchos. Cara, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso tirar esse portão porque a única coisa que nós temos é isso. Eu não vou tirar a nossa única atração turística, pelo amor de Deus. Então, assim, Porto Sol do Guaíba. Porra, me dá outro. Nós temos o Porto Sol do Guaíba. Aliás, Porto Alegre também tem o Porto Sol do Guaíba. E se vocês não lembrarem, eu te lembro. Tem o Porto Sol do Guaíba. E também tem o Clássico Grenal. Também tem o Clássico Grenal. É uma grande atração da nossa terra. Então, assim, por que o Grêmio é amplamente favorito? E por que tem que se dizer isso? Né? Eu não estou me lixando se isso aumenta a responsabilidade de um, tira a responsabilidade do outro. Eu não estou aqui para isso aí. Eu estou aqui para emitir a minha opinião. O Grêmio tem um time mais organizado, embora o Renato esteja insatisfeito, embora o Grêmio não seja a mesma criança que do ano passado, mas o Grêmio tem um histórico bem melhor. Muito melhor. Outra coisa, o Grêmio joga em casa. Não faz diferença, então vê o histórico dos Grenais. Quem joga em casa, o Paulinho Pires, que é o nosso editor, que é um matemático, ele vai concordar. Quem joga em casa ganha mais vezes. Sim. Né? Isso impede que o Inter ganhe? Não. O Inter pode chegar lá, o Zago pode armar um esquema, amarrar o Grêmio. É que quando isso acontece... A gente está vendo alguns gols ali de clássicos antigos. Vai ser no Olímpico, 1-0 para o Grêmio. Então, quando isso acontece, Ribeiro, normalmente é porque o visitante é melhor que o... Ou alguma circunstância essa do jogo, vai um cara expulso no início da partida. Então, tudo pode acontecer. Agora, eu tenho que falar antes do jogo. E antes do jogo, o Grêmio é favorito. E qual é o problema? Primeiro, se esse Grenal fosse em dezembro, eu até concordo contigo, daí seria muito favorito. Agora eu acho que o Grêmio é favorito. Não, eu falei que é amplo favorito. Eu acho que é favorito. Eu acho que o Grêmio é favorito, ponto. Porque o Grêmio, como você disse, decaiu em relação a si próprio. E o Inter, em relação a ele mesmo, no ano passado, subiu um pouquinho mais de produção. O que o Inter subiu? Não, o Inter subiu isso aqui. Ok, mas em relação a ele mesmo, ele há uma semana nós estamos dizendo que o Inter não tinha nada. E aí veio de 3 vitórias, já se vê alguma organização, especialmente do seu lado esquerdo. Não, mas é isso então, aí. isso, né? O ambiente ficou um pouquinho melhor, porque aí saiu daquela posição constrangedora na tabela do Gauchão. Tá tudo bem, mas isso não mudou o macro. Não. E no macro é que o Grêmio é melhor que o Inter. Qual é o problema? Dúvida. Bom, mas, senhor Ribeiro, tu não está discutindo com ninguém aqui no programa, não. Porque você não está te exaltando. Está debatendo com ele mesmo. É o Ribeiro do outro planeta. Não, basta avaliar o seguinte, quem é que vai jogar a Libertadores? O Grêmio. Infelizmente, o torcedor do Inter não gosta que eu repita, mas quem é que está na Série B? É o Inter. É isso aí. Ponto. É duro dizer o Grêmio, isso, né? É fazer o 2+2. O Grêmio é o melhor que o Internacional. Agora, não significa que ele vai vencer bem. Pode até empatar, porque a gente sabe que quando entra em campo a história muda. Claro que sim. É um cuidado de um, de outro, para não perder o jogo. Estratégias, né? E aí vira um jogo de defesa, vira um jogo que às vezes não é emocionante, pelo menos dentro das 4 linhas. O Grenal sempre foi mais 0-0, isso também acontece. O Grenal sempre foi muito mais brigado do que jogado. E depois eu vou falar sobre uma outra coisa que ajuda isso, que é a arbitragem. Eu vou falar que infelizmente na nossa aldeia, no nosso galpão, eu acho que não
não pode ter árbitro gaúcho. Porque é só tu indicar que vai ter árbitro gaúcho que começa a paranoia. É verdade. Dos dois lados. A gente vai falar depois da arbitragem, né? Mas já tem os 3 árbitros aí, já foi revelado isso. Mas o Daniel, no apito final da Bandeirantes, eu queria até que ele repetisse, ele fez uma teoria genial, que é o seguinte: quando tu diz que o time é favorito e quando tu diz que o time não é favorito. Como é que é, Daniel? Não, tu diz que o time é favorito, tá? Aí os caras dizem, não, isso aumenta a nossa responsabilidade e tal. E tu diz que esse mesmo time não é favorito, quando ele ganha, diz o seguinte: isso é para provar para todos que não acreditavam na gente. O Bayern condição de vitória, tá aí. Não, o Barcelona foi campeão do mundo. O Barcelona foi campeão do mundo, e aí os caras depois da entrevista, porque muitos críticos não acreditavam na gente, eles não gostavam, não acreditavam. Cara, os caras tinham Messi, Neymar e Soares, e os caras ficavam falando. O Gauchão de 2006, que o Grêmio ganhou com o gol de nuca do Pedro Júnior, o Grêmio não era favorito. Não era favorito. Claro que não. E todo mundo dizia, o Inter é o favorito, não havia mentira nisso. E tem outra coisa. Favoritismo não é sinônimo de vencer ou não precisa entrar em campo. E tem outra coisa que o torcedor já deve estar, que nem eu, careca de saber. Mesmo que eu não tivesse falado, alguma coisa do vestiário vai ser usado, do tipo, fulano, e às vezes até individualizado. Isso é estratégia do jogo, gente. Vai pegar lá um cara lá, vou usar um exemplo para não ferir suscetibilidades, entendeu? Mas pega um garoto lá que está se afirmando e tal. Chega de canto aqui o dirigente aqui, ó. Fulano, ó, tu viu o que te falaram de ti? Eu digo, não vi. Ah, tu não viu? Então assim, deixa assim, tá? Eles disseram que tu amarela. Ah, eu fiquei muito brabo, né? E o cara se enche de brilho, entendeu? Não, se enche de brilho, se o cara eu vou mostrar pra ele. Se for uma mentira, se isso for a verdade, o cara amarela mais, né? Mas não é. Claro, isso é do jogo, cara. Isso é do psicológico. Isso aí é mais velho que andar pra frente, pelo amor de Deus. Então assim, ó, gente, tá? O Grenal, ele tem tudo isso que nós estamos falando, porque ele é um jogo especial, é um jogo diferenciado, que tem grande repercussão. E as coisas não mudam aqui no nosso galpão, na nossa terrinha, e nós gostamos que seja assim, entendeu? Eu só não gosto, depois nós vamos falar, de paranoias, porque de resto, nós estamos acostumados, é tudo sempre a mesma coisa. Mas fala, João. O Grenal ele vai mudar muito durante a semana, eu vou explicar o porquê. Porque a gente está iniciando a semana, Belmar, já é terça-feira, está começando, né, aquela coisa, o carnaval, de um jeito, e ela pode terminar de outro. Por quê? Porque no Grêmio, se a gente for pegar no time do técnico Renato Portaluppi, pode ter o Lucas Barrios, a gente está na expectativa aí, porque o Grêmio hoje reúne a documentação, amanhã entrega na CBF e espera que o Lucas Barrios esteja no bid, consequentemente seja inscrito no Campeonato Gaúcho. Isso vai mudar um pouco o Grêmio. Ele não deve ser titular, mas pelo menos ficar no banco de reservas. Então o Lucas Barrios é aguardado e modificaria bastante aí a previsão de público e a previsão de tática para o jogo do Grêmio, né? O Grêmio pode ter uma arma importante para o segundo tempo. No Internacional, hoje na reapresentação pela manhã, o D'Alessandro não treinou. Vai jogar? Ele vai jogar. Eu estou colocando o D'Alessandro como uma figura certa. Aliás, as mudanças no time do Inter. O Brenner na vaga do Nico Lopes, a princípio é isso, porque o Brenner está sendo goleador. O Brenner no Robertson. Não, o Robertson, no caso, o D'Alessandro. É isso aí. Não, o time do Inter tá o D'Alessandro na do Robertson. Brenner e D'Alessandro voltam. É isso aí. Isso. E o William? A única dúvida é o William na lateral direita. Vai jogar também. Vai jogar. Se joga Júnior ou William. Vou te dar o time do Internacional. Vai jogar o William, tá? Ribeiro. Danilo, William, Ortiz, Paulão e Carlinhos. Tá, vai devagar. Dourado. Danilo, William, Ortiz, Paulão, Carlinhos. Isso aí. Dourado, Charles, D'Alessandro. Wendel. Fechou. Carlos e Brenner. E pronto, final, não tem invenção. E o Grêmio? O Grêmio. Marcelo Groi. Aí eu não sei, o Edilson está machucado ainda? O Edilson vai ser reavaliado, mas ele é o Moura. Mas não, ele é o Moura. Tem chance. Léo Moura, Kahneman, Jeromel e Marcelo Oliveira. Michael, Ramiro. E aí... Ramiro, recuado? Não, eu vou te dar mais um. Vai ter mais um volante. O Renato vai jogar com mais volante. É Michael, Ramiro e Jailson, ou seja lá quem for. Michael, Jailson, Ramiro esses três volantes. Tu tá errado. E aí é Bolanhos, Everton e Luan. O Bolanhos... não tem outra, né? Pedro Rocha vai voltar? Não sei. Apareça. Se o Lucas Barros tiver condição, ele vai começar o jogo. Então, assim, as dúvidas estão do lado do Grêmio, não do lado do Inter. Mas eu acho que o Barros começa no banco. Pra mim, o Barros começa no banco. Jogador há pouco tempo jogou com a camisa do Palmeiras. Não fez gol contra a Pena. Mas não treinar, vai ter muito pouco treino, né? Vai ter muito pouco treino. Então, as dúvidas estão do lado do Grêmio. O efeito psicológico, Ribeiro, é grande. O Grêmio estreia um centroavante. O Internacional está contratando o zagueiro e não sabe se vai ter o zagueiro pro Grenal. A tendência é que não tenha. Tá sem jogar um tempão, né? Pois é. Então, o time do Inter tá pronto.
O time do Inter Não, tá não é pronto. questão de estar pronto aqui. Tem vários pontos que são mais positivos para o Grêmio do que para o Inter, não adianta. Mas evidente que sim. Claro. Evidente que por isso que ele é favorito. Amplo favorito da minha Não, eu opinião. não sei se amplo, mas ele... É o favorito. Eu acho que amplo se ele estivesse jogando o futebol que a gente viu o Grêmio jogar no ano Exatamente. passado. Aí sim. O Roberto, esse apresentador, que evidente é tudo, não passa um programa sem falar que o Inter está na Série B. Mas, gente, eu não posso mentir, né? É duro, é duro. É a realidade. Eu ia dizer isso, tá? Eu ia dizer assim, gente, vamos voltar. Eu sei que é carnaval, né? Que o ano vai começar na quinta-feira, eu acho, que quarta-feira é uma ressaca danada ainda, né? Começa o ano, começa tudo e tal. Mas tem uma coisa que, infelizmente, eu tenho que dizer pro torcedor colorado que não vai mudar. Gente, oi, acorda! O Inter está na Série B mesmo. Infelizmente, pro torcedor do Inter, é verdade. Eu sei que você achou no Carnaval que estava sonhando, que não. E Tanto tem é verdade. E tem até calendário já. Vai jogar contra o Londrina. É verdade. Esses dias eu estava falando com o Roberto Melo e ele falou assim: no dia da tabela. Eu e os meus amigos realmente nós estamos falando assim, porra, agora Não. a gente caiu a nossa ficha. Não, não vai. Eu ainda acho que não saiu caiu o calendário, a ficha. Daniel. Saiu o calendário, eu estava no treino do Grêmio, caiu a fazendo ficha a ainda. cobertura do treino do Grêmio, saiu o calendário do campeonato da Série A. E a gente ficou olhando, eu e mais alguns repórteres. Quando é que ia ter Grenal? Não, primeiro o Grêmio estreia contra o Botafogo, aí ficamos na primeira rodada. Quando é que o Inter estreia e contra quem? E a gente não achou. E aí eu disse, gente, o Inter tá na Série B. E aí um repórter, poxa, eu já estava olhando lá na frente quando é que era o primeiro Grenal. Ou seja, nós estamos nos acostumando com esse cenário para trabalhar E também. esse rebaixamento do Internacional pode limitar o nosso ano a um clássico Grenal, na pior das hipóteses. Esse pode ser o O que eu único. quero Grenal dizer é o seguinte, às vezes a gente tem que encarar as verdades. A vida é assim, né? E a verdade do torcedor colorado é que ele está na Série B. E tomara que esteja focado, porque eu tenho dito há muito tempo. Claro que o Grenal é importante, claro que Serepta é importante, claro que a Copa do Brasil... Mas a prioridade do Internacional é a Série B. O resto tudo é bonus track. Sabe o que é bonus track, né? É aquilo que vem depois do principal. É uma coisinha de nada, entendeu? Sim, vem 10 faixas e o artista bota mais uma. Vem uma de presidente de Lambuja. Né? Sai de Lambuja pra você, tá? Normalmente é ruim. Não, normalmente é um pouco diferente. Não fala assim. É uma coisa diferente. Ou uma coisa acústica e tal. Então, assim, ó. Uma coisa então, assim, a Sabe prioridade. E eu acho que o Zago sabe disso, tá? Pelas manifestações. Claro que sim. E ele tem que estar consciente. Tirando todas as coisas que podem ter repercussão. E a direção do Inter tem que ter convicção nisso. Eu só não vou culpar o Ribeiro Neto por essa do bonus track, porque eu até falei isso e eu fiquei pensando que não é bem verdade. Às vezes, uma música que não iria entrar no repertório, ela faz mais sucesso. O Gustavo Lima não queria gravar Tchê 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 Tchê. É verdade. Ele não queria. E aí, na hora da gravação do DVD, o empresário insistiu e antes de subir no palco, ele disse, tá, cara, vamos gravar essa música. Quem foi o irresponsável que disse que ele tinha que cantar? Olha, mas eu vou te explicar. foi só o Marquinhos da Audio Mix. Ele estava certíssimo. Mas eu vou te explicar essa coisa. Aí ele gravou Tchê 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 achando o seguinte, cara, olha, eu não sei se vai ficar boa. Se ficar ruim, a gente não bota no DVD. Aí ficou perfeito, né? A música é sensacional. Colocaram no DVD. É um clássico. Eu só gostaria de saber o que é o tal do Tchê 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 Tchê. É que eu não sei o que é. Eu não posso perder a oportunidade. Eu sou músico, eu sou roqueiro. Eu quero te falar que essas coisas acontecem porque, às vezes, o que é ruim também faz muito sucesso. Também faz muito sucesso. Eu só queria ver essa questão do Grenal, como é que vai funcionar o sistema de marcação do Inter, principalmente com o Miller Bolanhos. Por isso essa questão da tática, né? Eu não vou chegar ao ponto do Ribeiro, foca em mim, esquece a legenda. A legenda mostra isso, né? A questão do duelo tático do Grenal. Porque, bem ou mal, são dois times hoje com possibilidades de variação. O Grêmio com as peças que tem e o Internacional com o que o Zago testou até agora. Tem uma outra coisa que não muda. O Grêmio teve uma mudança por obrigação, que foi a saída do Wallace e a lesão do Douglas. E o Internacional por observação do grupo de jogadores. Eu acho que nesse ponto vai ser um Grenal interessante. A gente já vai voltar a debater, claro, Grenal, Grêmio Internacional, mas antes, vamos abrir um parêntese no nosso futebol, no nosso esporte, para saber como é que está as viagens, a busca pelo litoral, as estradas no Rio Grande do Sul nesse feriadão de carnaval. Vou começar por Osório, na câmera da Concepa. Olha só, Tá a bom, estrada cara. que leva para Osório, tá tranquilo até, né? Onde é que vai? Sem Onde é que vem? engarrafamento. Não, o engarrafamento é a volta, né? Tá, mas onde é que tá a volta? A O volta pessoal é na já tá na esquerda ou na praia. direita? A volta é na direita.
Ah, então tá porque é. Geralmente, quando tem feriado de carnaval, Ribeiro, isso é importante. Já disse, não, eu acho que quando tem feriado de carnaval, a quarta-feira todo mundo já volta a trabalhar. Então a tendência é que onde tenha mais carro é o pessoal voltando. Eu quero dizer o seguinte, nesse momento agora, não dá pra ver onde é que tem mais, ó. Tá vendo? Nesse momento não sabe. Então, eu gostaria e no começo tá malandro. Aqui, ó. Então, assim, ó, eu, por exemplo, sabe que essa história de voltar do carnaval, vai voltar, põe Santo Antônio aí, ó. Vamos botar Santo Antônio da Patrulha, vamos lá. Então, assim, o negócio é um dilema pro cara voltar da Santo Antônio da Patrulha. Olha lá, Ribeiro, olha a quantidade de gente indo pra praia, Ribeiro. Agora tá bom, vale, então tem problema. Eu só quero dizer uma coisa pra ti, ó. Ali tá bem-vindos a Capão da Canoa ali, ó. É um dilema tu decidir a hora de voltar. Porque o dia hoje tá muito bonito, né? É um dia mais de praia. Até porque tu viu como o mundo mudou, né? As praias do nosso litoral, daqui a pouco eu penso que estão em Cancún. Vamos para mais um pedágio de Gravataí. O Ribeiro já comentou. Acompanhar o pedágio de Gravataí. Planetas, o Ribeiro já comentou no programa Planetas, já comentou música. Já comentou. Qual foi outra situação que ele comentou ali, bônus track? E agora o trânsito e as praias do litoral norte gaúcho. Daqui a pouco, pitacos de Ribeiro Neto sobre as escolas de samba do Rio. Vou te dar um bom, é melhor. Pedágio de Gravataí, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai acompanhar. Tá, então assim, é um dilema para o cara voltar, porque é o seguinte, ou tu antecipa a volta para evitar o engarrafamento, porque é um estresse tu voltar, né? Tá tranquilo aí. Ou então tu vem assim, porque muita gente vai voltar amanhã de manhã, né? Sim. Porque vai aproveitar o dia de hoje, porque a pior coisa... Tá um dia bonito no litoral. Tá bonito, tá com as praias maravilhosas. Então, eu não sou um rato de praia, tá? Mas se eu gostasse muito de praia, eu ia ficar até o último segundo, ia voltar, eu ia pedir uma folga para voltar na sexta-feira. Aliás, o que vai ter de gente voltando só depois da segunda-feira, João Batista Filho, vamos voltar a falar de dupla Grenal, porque separou um material aí sobre as contratações do Inter, o montante que foi gasto pelo Internacional. É verdade. Exatamente. A gente tem um gráfico para exemplificar. Eu até há um tempo atrás soltei uma informação que a gente acaba tendo na contratação do William Potker. Eu tive a informação que o Internacional estava contratando, tinha dinheiro para contratar. Deu uma polêmica e tal, mas o Inter está investindo bastante. Olha só, o Wendel, 3 milhões e 500 mil reais junto ao Corinthians. Tá, esse foi o valor pago, isso é fora o salário do Wendel, é o valor pago para o Corinthians para trazer o Wendel. Robertson veio só pelo salário. Klaus, o Inter pagou 400 mil reais pelo empréstimo do jogador até o final da temporada e esse valor ele pode ser abatido em grana, em dinheiro ou até mesmo em atletas. Carlinhos veio só pelo salário do São Paulo. Neres também pelo salário emprestado. O Carlinhos é em definitivo, o Neres emprestado. Carlos emprestado também só pelo salário. William Potker, 6 milhões e meio de reais, o valor do jogador em dinheiro que o Inter investiu. Aí tem mais o empréstimo do Fernando Bota para Ponte Preta, que foi sem custos. O Marcelo Cirino, 1 milhão e 800 mil reais por 20% do jogador, vai ser confirmado amanhã. O Inter entrega o Hever em definitivo para o Flamengo e depois deixa o Eduardo Henrique lá no Atlético Paranaense. Deixa eu ver se eu estou bom de matemática. 27.200, 27.300. E Vitor Cuesta, 12 milhões e 500 mil reais. O Inter paga até 2019. Eu não acho caro. Eu acho muito barato. Se resolver o problema da zaga... mas daí o problema é o C, né? Não, mas qual é a chance? Quanto é que o Grêmio gastou no Kahneman? 1 milhão e 400 mil dólares. Isso aí é 4 milhões, né? Tudo bem. Mas o mercado não está tão profícuo, não está tão bom assim, né? Eu tomara que o Cuesta resolva o problema do Internacional. Esse jogador é interessante. Então precisa de um jogador assim. Ele não treinou ontem e nem hoje, né? Lá no Independente. Isso, já está acertando as questões para voltar, né? Tomara. Para vir, aliás. O D'Alessandro é o líder, o D'Alessandro é o cara, assim... Pô, eu reconheço isso, né? Eu tenho divergências técnicas com o D'Alessandro. Aliás, deixa eu te dizer que encontrei ontem um cidadão, Maidana, o nome dele. Opa. Ele é lá de Bagé, tá passando o feriado de carnaval. Como o pessoal de Bagé, vocês têm um grupo legal, né? Porque todo mundo se encontra. Eu até não conhecia ele. Ele me parou, tava no supermercado. Já formaram um bloco aqui de Porto Alegre. Ele me parou, assisto vocês lá no Donos da Bola, manda um abraço pro Ribeiro, só disse pra ele parar de implicar com o D'Alessandro. Não é implicância, é que o Ribeiro não gosta de jogador bom, é diferente. O D'Alessandro mas eu acho que sozinho ele não vai fazer o serviço. Tem que ter um cara zagueiro mesmo, acho que isso vai ser importante pro Internacional. Tomara que ele tenha essa personalidade que se impõe num time que está sendo montado. Enfim, colocando aí esses valores, passa de 20 milhões. Né? Aliás, o Inter tem 18
18 era só com aquela primeira informação do Cuesta, que seria 2 milhões de dólares. 18 mais 6... 24. 25, arredondando 25 milhões de reais o Inter tá engano. Os 18 já contabilizando 100%, o Inter comprando 100%. Porque agora o Inter paga 6 milhões e 200, né? O Inter paga 6 milhões e 200 até o final de 2018 por ele. Depois, em 2019, tem que dar mais 2 milhões de dólares. Tirando as dívidas, que são grandes de todos os clubes, né? Se você for contabilizar e transformar isso em reais em euros, você vai ver que não é uma grande quantia, não. Não é. Pelo orçamento que o Inter tem. Nós não recebemos em euros. Não, querido, mas as negociações do mercado são moeda dólar. O Ribeiro quer fazer na proporção que foi gasto no comparativo com o mercado. Eu acho que é por aí. Vou te dar esse desconto porque é carnaval. Ou seja... Sobre o Cuesta, está circulando também na internet um vídeo que foi elaborado até por torcedores do Grêmio, sobre o jogo dele, do Independiente contra o Racing, onde ele falha bastante. Hoje eu vi esse vídeo. Tudo bem, pode ter sido um jogo infeliz. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sinceramente não lembro do Cuesta. Atenção, torcedores, em geral, né? Peguem no YouTube lá, Inter e Cruzeiro, um dos maiores jogos que eu vi na minha vida, tá? Na década de 70, Cruzeiro 5, Inter 4, Libertadores da América, 76, tá? Um dos maiores jogos, um jogo fantástico, tá na minha memória até hoje. O Figueroa, ele entrega simplesmente 3 gols para o Cruzeiro. Foi a pior, quem vê... Se apavora, né? Não, é o Figueroa. O Dom Elias, Ricardo Figueiredo Brandi, o capitão dos anos, não é. Porque ele não jogou nada, ele foi um horror do jogo, sabe? Mas foi um jogo. Então, calma, não vou... Para mim, DVD, assim, eu não nem analiso pro lado do bom e nem pro lado do ruim. Não, o DVD é o plus, né, Ribeiro? Eu acho que o DVD é o plus, tá? É o bonus track? Você tá avaliando o jogador há um tempo e tal, vê o jogador, ou de repente pode ser o ponto de saída de uma negociação. Tu recebe material em DVD, tu vai... analisar o atleta, né? Eu penso que tem que ser feito tudo, tá? Tem que ser feito como o Daniel disse. Pega a estatística do cara, pega informações dele via DVD, liga. Cara, é tão básico isso. Poxa, será que não tem ninguém da confiança do Inter na Argentina para ligar e dizer assim, olha só como é que é o Escoco, hein? Esse cara com 28 anos explodiu. O D'Alessandro pode dar esse depoimento. O D'Alessandro pode dar. Dale, liga pra algum parceiro bruxo teu lá na Argentina. Como é que esse jogador, ele é um cara de boa índole, ele é muito festeiro, ele é gente boa. Ele tem adrenalina. Ele é bom de vestiário. Isso me parece tão básico. Será que o D'Alessandro não ajudou nesse aspecto? Não, eu tenho certeza que sim. Não. A sorte que o Ribeiro Neto, quando me contratou pra Bandeirantes, não fez isso. Porque se ele fizesse, eu tava ferrado. Mas eu tô atrás de um apartamento, por exemplo, e vou ligar pra um amigo meu e dizer, ô, meu amigo, dá pra confiar? Ribeiro Neto, posso confiar, Ribeiro? Pode. Nessa informação que eu vou te dar, tu pode confiar. Atenção, olha que maravilha essa notícia. As novas condições do programa Minha Casa Minha Vida, fase 3, já estão valendo na Tenda. Seja esperto, não compre apartamento sem consultar a Tenda. Ligue 4003-2740. Agende uma visita e saia na frente. É o Festival do AP Tenda. A Tenda preparou muitas ofertas para você conquistar a casa própria. Ligue agora 4003-2740 e saia do aluguel com a Tenda. Tem apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida com subsídio, atenção, de até R$25 mil. E com entrada a partir de, atenção, R$99. Você sai do aluguel, cara. Ligue 4003-2740. Faça uma simulação sem compromisso nas lojas Tendas. E tem mais. A documentação é grátis. Ligue agora, 4003-2740 e eu confirmo. Tem apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida com subsídio de até R$25 mil e com entrada a partir de R$99. E aí você sai do aluguel. Aqui, ó, tu tá meio morfo assim, senhora aí, ó, dá uma encoção no cara aí, te liga, meu, saia da ladaia. 4003-2740 em 2017, você sai do aluguel e vai cantar aquela musiquinha, né? Hoje é festa lá no meu AP. Ah, meu filho, é carnaval, aproveita e embala e te joga, Felipe. Sai da ladaia, foi muito bom. Vamos pro break, a gente já volta para falar mais de Grêmio sobre a possível contratação de Gata Fernandes, mais um meio atacante chegando no Tricolor. Já voltamos. Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar.
Como? O MEC acaba de lançar o MedioTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. No FIES foram investidos 19 bilhões para os antigos e novos contratos. Neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, este é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. Serginho Beauty, referência em salão de beleza em Porto Alegre. Agora em novo endereço. Salão Hair Club Marta Lúcia, no Hotel Embaixador. Rua Jerônimo Coelho, 354. Marque o seu horário com a beleza. Telefone 2123 6729 ou 9958 3050. Vem aí o Festival do AP Tenda. A Tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 4003-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$120 mil. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a Tenda. 4003-2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. De volta com mais donos da bola para falar agora sobre Gaston Fernandes, ou Lagata Fernandes, jogador que tá vindo pro Grêmio ou não, João? Tá vindo sim, Felipe Duarte. As imagens dele, aliás, ontem eu fiquei encantado com ele, realmente. Já conhecia o jogador, mas os gols que ele fez na Laú, na Universidade do Chile, são 11 gols em 24 partidas, a maioria de fora da área, foi muito bem, apesar da torcida ter pegado no pé dele. Tá vindo pro Grêmio, o negócio é o seguinte, o Tricolor vai comprar 70% dos direitos deste atleta numa oferta de $500 mil, aproximadamente 1.600.000, 1.700.000 reais no máximo, dependendo da cotação que estiver no dia. Então compra esse jogador, contrato de 2 anos para jogar, e aí a principal informação. Eu conversava até com um amigo nosso que é setorista lá no Chile, repórter chileno, e ele dizia o seguinte, o Lagata ele começou muito bem, marcando esses gols que nós estamos vendo, e aí a saída do técnico argentino lá, entrou um outro técnico, Quinteiro, se não me falha a memória, e... Agora é o Royos. Aí ele não queria o jogador atuando atrás do centroavante. Tem o centroavante e o Lagata gosta de jogar como se fosse um atacante atrás do centroavante. A gente ouviu esse discurso aqui. Do Miller Bolanhos. É como o Miller Bolanhos gosta de jogar. E aí ele foi para a ponta direita. E na ponta direita ele não queria jogar e estava insatisfeito. Tanto que ele disse, ele estava tão insatisfeito que os últimos 4 jogos dele são inqualificáveis. E aí a torcida vendo que o cara estava desgostoso e estava... vou usar um termo aqui, fazendo beicinho, estava jogando mal porque estava irritado, estava chateado, a torcida pegou no pé dele. E aí ele disse, chega, não quero mais, estou sendo vaiado, peço para sair, tenho proposta do Grêmio. E está vindo para o Grêmio o Gaston Fernandes, 33 anos. Eu gostava muito dele jogando no Estudiantes. Estudiantes. Falou ontem sobre isso, né? Eu gostava, eu não sei como é que esse jogador não veio antes para o futebol brasileiro. Ele foi para a Europa, até não conseguiu se firmar. Eu teria trazido antes, não só para o Grêmio, para o Inter, mas o Cruzeiro chegou a tentar ele era caro na ocasião. Em 2013, o Atlético quase contratou ele. Na ocasião ele era caro. Ele era um jogador caríssimo. Agora, sinceramente, com 33 anos, 34, não acompanhei, não sei como é que ele está fisicamente, se está rendendo como era lá em 2000. Olha, a gente está falando 2008, 2009. Lá ele era excelente. Tempo. Agora já não sei mais. Aqui, 11 gols em 24 jogos não é uma média ruim. Não é. Mas eu fui pesquisar os minutos que ele atuou, é quase 1 gol a cada 2 jogos. Contabilizando minutos e gols. Eu não quero ser chato. Mas já sendo... Mas eu gosto pelo menos de confronto de ideias, entendeu? Claro. Vocês não acham que... talvez seja de ocasião o negócio e tal, pelos números apresentados pelo JB, mas eu gostaria que o Grêmio tivesse focado naquilo que ele está precisando. Porque essa contratação corre o risco de ser uma sobreposição. Não, eu ia chegar lá. O Grêmio já tem o Bolanhos, já tem o Lucas Barros. O Grêmio está precisando de volante. Se esse investimento vai inviabilizar o Grêmio de trazer um volante... Então, tá errado. Agora, se vai trazer ele e mais um volante... O volante do Grêmio vai ser o Ramiro. Não pode. Vai, tá errado. Eu também acho que tá errado. Pra jogar com 4 atacantes, cara. Eu também acho que tá errado. Mas eu não duvido nada. Tá, e outra coisa, ele já disse que não gosta de jogar aberto. O detalhe é, a largada do Jailson não empolgou.
Não empolgou. Há uma preocupação em relação ao que ele apresentou até agora. Mas isso abre a possibilidade do Grêmio contratar. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. O Grêmio está querendo o zagueiro, está tendo dificuldade para contratar o zagueiro. Eu acho que mais um volante pode aparecer. A minha observação é a seguinte: o Grêmio vai ter 4 atacantes e os 4 que gostam de atuar pela faixa central do meio do campo. Luan, quando cai pelos lados, não rende como caindo pelo meio. O Barros é centroavante de área. O Gata Fernandes acabou de declarar lá no Chile que gosta de atuar por dentro, e o Miller Bolanho disse que gosta também de atuar por dentro atrás do centroavante. Ou seja, pelos lados do campo não tem ninguém. Essa é uma dificuldade que o Inter teve no ano passado. Tudo bem. Vitinho, Valdívia, todos eles atuavam pela faixa central do campo. O que se chama isso? Sobreposição. Tudo bem, pode ser, mas assim, tu precisa ter um elenco. Eu também acho. E tu precisa ter. O Gata Fernandes, o cara tem 33 anos, tem experiência de Copa Libertadores da América, não vai ter fôlego para atuar sempre os 90 minutos. Deixa o cara no banco e quando tu precisar de uma opção, cara, os gols que eu vi dele, que eu não tinha acompanhado ele na Universidade do Chile, só no Estudiantes, aquele Estudiantes, ele marcou um dos gols, inclusive, da virada 2-1 em cima do Cruzeiro em 2009, na final da Libertadores. Nem na Universidade do Chile. Não, pouquíssimo tempo. Passado ele foi pra lá. Só que aí o que acontece, Felipe? Ele tá chutando muito bem de fora da área. Me parece que a velhice é forte, né? Mas 33 anos, pode ser. A experiência trouxe pra ele o seguinte: cara, eu tenho que me valer do que eu tenho de bom. E ele tá chutando muito bem de fora da área. Então daqui a um pouco é um cara, uma arma boa pro segundo tempo, que o Grêmio tá comprando a preço de banana. 1.700.000 pro Grêmio não é nada. Velhice com 33 anos, que sobra pra mim. Não, ficou forte. Tu tá acabado, né, Ribeiro? É que tu tá acabado, né? Eu não posso fazer nada. Eu que tenho 38. Olha isso aqui. O que pra mim? Não, olha isso aqui. Tira o óculos. Pés de galinha. Olha aqui. O que é isso, Ribeiro? Vou dizer o que é isso pra ti. Vida. Isso aqui é história. Isso aqui é uma coisa que tu não conseguiu contar ainda porque tu não chegou lá. Falando em experiência, são muitos carnavais na CB. Diria um amigo meu, o tempo é implacável, mas eu também não posso falar muito. Eu acho bom tu ficar bem quietinho. Nós que somos jovens, deixa eu então mandar um beijo pra minha irmã mais velha, já que a gente tá falando de velha, a Thaís, que tá em Santa Cruz, é minha inspiração de vida. Beijo pra minha irmã. Tá me ajudando aí a não fazer tanta bobagem na vida. Por favor. Então melhore, Thaís, melhore. Só que a Thaís é bem mais velha que eu. Voltando ao Gata Fernandes. Sessão Maguila. Mauro Camargo e Charlize, que são de Bagé também, a tua terra. De Bagé. Impressionante, Bagé tem a maior população do Rio Grande do Sul. Vai dominar o mundo. Vai, incrível. Mas sobre o Gata Fernandes, eu acho que é uma boa contratação, tá? Se não vai impedir o Grêmio de fazer outros investimentos, ok. Traz. Não, Kátia, a gente ficou aqui questionando a qualidade ofensiva do Grêmio. Exato. O ano inteiro. Aí o Ribeiro dizia, o ataque do Grêmio não sabe chutar. O Renato está vendo agora, tem que parar de ter medo de querer fazer gol. Porque o Grêmio perdeu aquela objetividade. O Grêmio hoje chega menos. Ele trabalha mais a bola no campo do adversário, mas ele chega menos à área. E esse é um jogador muito interessante. Muito interessante. O do Estudiantes. Vindo perto do jogador do Estudiantes, eu acho que realmente é uma bela contratação. No nosso Facebook, aqui na nossa página do Facebook, aliás, vai lá no nosso Facebook, os donos da bola RS, curte a nossa página. Não, nem sempre aqui, ó. Manda o Ribeiro fechar a boca, ele fala demais. O Gabriel e a Pâmela, são um casal. O Daniel Oliveira curtiu esse comentário. Matheus Oliveira, Ribeiro Neto é um mito desse programa. Viu só? Eu curti agora. O Guilherme Vargas está dizendo que só falta o Ribeiro falar de política. Olha, eu tenho opinião também sobre isso. O Rete Mendonça tá falando que é colorado e anotem aí, vai ser 2-1 de virada com gol do Paulão. O Edu Sarotti tá perguntando como é que faz para ver o programa se ele é de Santa Catarina. Faz o seguinte, os donos da Bola RS, a mesma situação, vai lá no YouTube. A gente sempre posta depois do programa, você vai lá. Eu faço isso sempre, fico lá me olhando e tal. É uma questão eu só vou te dar uma dica, ele não tá assistindo o programa e tá aprendendo como é que ele assiste. Eu vou responder. O João consegue assistir o programa pelo YouTube e mandar mensagem pelo Twitter e pelo Facebook do programa, se cumprimentando. Não, isso eu não faço. Ô, João Batista, já aproveita o embalo aí, vamos lá, vamos falar sobre o Léo Ortiz, porque o Vitor Cuesta tá chegando, mas possivelmente não vai jogar o Grenal. O Léo Ortiz segue titular. O programa que eu sou, segue como titular, o programa que eu sou fã na Rádio Bandeirantes, um dos tantos, é o do Zé Aldo Pinheiro. Eu sempre trago destaques aqui, eu vou para casa e fico escutando o Zé Aldo. Às 8 da noite na Rádio Bandeirantes, 94,9. Tem meu comentário lá, viu? Não,
o teu comentário, casualmente eu desligo na hora do teu comentário. Às 8 da noite, então, na Rádio Bandeirantes 94,9, o Zé Aldo entrevista personalidades, entrevistou dessa vez o Ortiz. O pai, o ex-jogador de futsal, que hoje é coordenador da base do Inter. E ele foi bem crítico, cara, para um pai, e claro, ele também tem o lado profissional, ele disse, olha, o Léo Ortiz é um zagueiro que ele sabe sair jogando muito bem. Ele começou no futsal, era volante e ele sabe sair jogando com a bola. Só que ele não está fazendo isso tanto no time profissional do Inter porque ele ainda está um pouco acuado, está começando a entender as coisas, foi apenas o segundo jogo dele. Então ele acha que o Léo Ortiz vai melhorar com o tempo essa saída de bola dele com mais qualidade. A outra situação, não é um zagueiro rápido, mas aí é uma qualidade. Ele tem ótima leitura do que acontece em campo, então ele se posiciona bem. Isso compensa muito a situação do Léo Ortiz. Ele é um cara que sabe o que vai acontecer, ele consegue imaginar, projetar as jogadas e está bem posicionado. Isso, antever as jogadas e por isso ele não é tão rápido e compensa nisso. Só que aí veio um detalhe que eles estavam trabalhando com ele na base que ele melhorou. Ele não faz faltas. E ele disse, a gente estava trabalhando com ele porque às vezes é preciso fazer faltas técnicas, parar a jogada. Principalmente no profissional, quando tu tem que esperar teu time se recompor. Ele tenta roubar a bola limpa e às vezes é driblado. O Júnior, e a gente está mostrando isso para ele. O Júnior sendo titular, o Júnior faz por ele. A falta? Não, eu acho que o Júnior tem uma dificuldade que ele não consegue desarmar sem fazer falta. Embora veja muitas virtudes nesse lateral. Ele é um lateral muito mais ofensivo. Exatamente. Ele tem uma chegada, porque ele é um jogador muito forte, ele tem uma chegada de velocidade bem interessante pela direita, né? Só que ele é um jogador que vai ter que aprimorar isso aí. Ainda bem. E o Léo Ortiz tem que fazer uma faltinha aqui, outra ali, mas ele tem uma capacidade de desarme que ela chama a atenção. Ainda bem justamente pelo que o João disse, né? Ainda bem que não arrumaram apelido para ele, né? Ribeiro, de novo essa chatice. Não, os caras começam a jogar no time titular, aí já vem fulano é isso. Eu também acho. O telespectador há pouco cometeu uma atrocidade. O Paulinho acabou... Ribeiro mito. Desculpa. Isso aí não existe. Mas isso é verdade. Pro príncipe Charles... O Richard Gere dos Pampas. É uma ofensa o Richard Gere, isso. Tu acha? Eu já não sei se é uma ofensa pro Richard Gere ou pro Pampas. Não, tu é muito melhor que o Richard Gere. Mas eu sempre achei que eu era igual a ele. Cara, olha aqui, o Ribeiro é humilde. Não, mas o Léo Ortiz... eu menti pra vocês. Já criaram. E o Paulinho aqui no ponto, eu tenho um pontinho aqui com o Paulinho. Léo Gamarro Ortiz. Não criaram. Quem é que criou isso aí? Não criaram. As opiniões futebolísticas do Paulo Pires, que é o editor desse programa e que conduz brilhantemente esse programa. É a hora que tu vai falar, hein? São excepcionais. São excepcionais. Travou na hora? Não. São excepcionais. O Ribeiro alertou. Eu tô falando. São excepcionais. Ele só acha que o Alisson é mau goleiro. Aí tu vai ver, Villarreal e Roma, o Alisson salvou 38 oportunidades. Isso... Villarreal e Roma, que é um jogo pela Liga Europa, jogo de alto nível. Eu também acho que ele jogou muito, mas é verdade que das 38, 37 foram em cima dele. Não, para, ô Daniel. Eu encontrei com em cima dele. Eu encontrei com o Alisson lá em Roma, né? Falei rapidamente com ele. O Alisson tem... Desculpa. O Alisson tem o mesmo problema que as pessoas diziam do Tafarel. Estava sempre bem posicionado e dizia ele fez uma defesa fácil. Eu vi o Bruno, e não é mentira, o Bruno, que agora foi solto, foi liberto, num jogo Inter e Flamengo na Copa do Brasil, trabalhando, ele conseguia fazer um negócio absurdo. A bola ia no centro do gol, ele dava um passo pro lado e defendia ela, assim, numa dificuldade absurda, sendo que era ele fazer isso aqui e pegava a bola. O Alisson não joga pra torcida, desculpa. O Alisson é o melhor goleiro que tem no país, um dos melhores do mundo. Então agora, quando eu voltar ali pra redação, vou ligar lá pra Roma e vou dizer pro Alisson lá que ele cometeu um grande erro. Ele não mandou um abraço pro João Batista Filho. Ele te encontrou, não é tu que encontrou o Alisson, né? É óbvio, né? A estrela sou eu, né? Não, o Alisson foi dar uma entrevista perto de onde estava o Ribeiro Neto, lá em Roma. Tá, e aí, como é que foi o cafezinho com ele? Bem, o cara, eu acho que é um cara legal, na Brida Forte, chama de brincadeira. Ele é um cara. Ele é um jogador que vai conquistar muito espaço ainda. E vai ser pai agora. No futebol mundial, né? Ele vai chegar num bom status. Ele já está, mas ele tem condição de chegar ainda mais. O titular da seleção, né? Aliás, a gente estava falando sobre o Internacional, que aguarda o retorno do D'Alessandro. O Grêmio aguarda o retorno do Luan, né? O Luan deve jogar o Grenal.
Ele é aguardado. Hoje à tarde deve treinar normalmente. Ele já treinou na última sexta-feira e o Renato disse o seguinte pra gente na entrevista coletiva. Aliás, o Renato, depois na última sexta, ele ficou numa boleiragem com a imprensa, resenhando e tal. Saiu até vídeo na internet do Renato batendo papo conosco. Mas e o choppinho não saiu ainda? Olha, eu não quero tomar chopp com o Renato. Não, mas ele não tem problema nenhum. Eu sei que ele gosta de reunir o pessoal pra tomar um choppinho. É que o Renato É que o presidente do fã-clube saiu, né? Não tá aqui. O Chico Garcia. Chico Garcia não tá aqui. Não, mas eu lembro da outra vez. A Associação dos Amigos do Renato. Foi ali na José de Alencar. Eu não nada contra, tá? Mas eu não quero tomar chopp com o Renato pra falar sobre a vida ou das 16 capas de Playboy que ele já pegou. E com o Zago? Nem com o Zago, não tem porquê. Eu quero deles a informação. O Renato já pegou 16 capas da Playboy. Toda vez que ele... Mas é mentiroso esse Renato. Pelo amor de Deus, ele não precisa, né? É que o homem mente, né? O Renato costumava fazer isso e tem feito, né? Acaba a entrevista coletiva, ele fica naquele bate-papo. Isso. E aí é interessante de falar o seguinte, vou conversar com o Pedro Rocha, e aí a gente descobre muita informação. Claro que sim. Isso acontece. Bom... O Luan, ele só foi preservado. Ele teria condições de jogo, mas era clássico Grenal, e aí tu não vai estourar o Luan. Ele correria risco de ter uma lesão. Foi o caso do Alessandro. Tá certo, mesmo deixa eu dizer assim, então, pai, eu não ia falar, mas vou falar. O Grenal, na realidade, ele só vale pelo jogo, porque ele não vale por grande coisa, né? Não vale. O Grenal de Gaúcho faz classificatório de gauchão. Então, assim, você não tem que expor jogador nenhum por causa desse clássico. Agora, qual é o problema disso tudo? É que o Grenal, para nós, para a torcida, ele é sempre um jogo que vale muito. Então, tu tem que equilibrar, né, o senso de quanto vale realmente o jogo e a consciência do que vale a repercussão do mesmo. Então, esse é um trabalho que o clube, é por isso que o clube tem dirigentes, né, tem uma comissão multidisciplinar, treinador, para avaliar, né? Por exemplo, o D'Alessandro, ele não está 100%, né? Mas o D'Alessandro tem que jogar. O D'Alessandro é dúvida ainda, né? Ele tem que jogar. Por que ele tem que jogar? Porque o Internacional, evidentemente, está numa fase da sua vida vulnerável, uma certa vulnerabilidade do Internacional. Então, o Inter precisa de um cara como ele para não deixar a coisa degringolar. Então, ele tem que jogar. Agora, se o Luan não tiver 100%, o Renato não precisa botar o Luan. Mas essa é a diferença, né? O Grêmio não tem o Luan, mas o Grêmio ainda tem qualidade, né? O Internacional perde o D'Alessandro, ele não tem um substituto ainda. É que além de referência técnica, o D'Alessandro é anímica, né? Referência claro, não tem essa referência. Muito mais anímica do que técnica. Essa é a questão. Anímica, mas principalmente... Vou dar um exemplo rápido. Eu acho que técnica também. Dentro do gramado. Na saída do Luxemburgo, talvez ele esteja nos assistindo em Pelotas, ele vai confirmar essa história. Luxemburgo? Na saída do Luxemburgo, não o Luxemburgo, a pessoa que eu vou citar, o Emerson, o volante. Na saída do Luxemburgo foi pouco antes de um jogo contra a Juventus. E aí o Ronaldo e o Zidane estavam em campo. E o Emerson, comandando aquele time espetacular da Juventus, dizendo para os caras, volta pro time da Juventus, volta, marca. E aí... O Real Madrid atacando. Ele tirou os dois, né? O Luxemburgo foi lá e tirou os dois. O Ronaldo e o Zidane, porque eles não estavam jogando bem. E aí, sabe o que e o Real Madrid estava vencendo. O Luxemburgo admitiu isso. Aí, sabe o que o Emerson disse? Vai. E o time da Juventus entrou, engoliu o Real Madrid e venceu a partida. E aí, o que aconteceu? Quando acabou o jogo, o Emerson foi cumprimentar o Luxemburgo e disse assim, professor, como é que o senhor tira o Ronaldo e o Zidane? Ele disse, mas eles não estavam jogando bem. Não, mas ele perguntou, isso aí até o Luxemburgo contou a história. Ele perguntou para o Zidane também. O que tinha acontecido que o time tinha qualidade, mas os dois tem que jogar os dois no bagaço porque e aí, o que somos respeitados, dos respeitos. E aí o Emerson pegou e disse assim, professor, eu não vou usar o termo que ele disse, vamos. Desculpa, Emerson. Eles se borram de medo de Ronaldo e Zidane aqui, professor. Tu não pode tirar eles. Eles se apavoram com o Ronaldo e Zidane. Vamos combinar, o D'Alessandro impõe respeito. Eu não vou dizer que os gremistas se borram de medo, porque não é. A tua figura é boa. Não é a linguagem. Surpreendentemente, fosse muito bem. Mas é que tu ganhar... O Grêmio respeita muito o D'Alessandro, sim. A prova... Nem um jogador ruim é vaiado pelo adversário. A prova que aqueles 4 com o D'Alessandro em campo, os 4-1,
ele teve um sabor bem especial, né? Teve um peso, né? Bem especial porque foi em cima do Inter do D'Alessandro. Né? Exatamente. Até porque o D'Alessandro... Pra te ter uma ideia do peso, o Alan Ruiz virou ídolo. O D'Alessandro, 1 ou 2 anos antes, disse pro Matheus Trindade, já fui goleado alguma vez em Grenal, lembra aquela declaração? E agora o torcedor do Grêmio usa, já foi sim, aquele 4x1 do D'Alessandro. Matheus Trindade bateu um tambor também, né? Não. Tá, uma brincadeira, né? Nosso querido Matheus Trindade que está se banhando aí nas águas. Mas voltando a essa questão do D'Alessandro... Fala que tu tava rindo da foto dele fantasiado. Eu ia mostrar na voltando TV. Voltando à questão do D'Alessandro, até porque se eu discutir a fantasia do Matheus Trindade, tem que mostrar a fantasia do Matheus Trindade. O telespectador não vai entender nada. Foi um passando. Entra lá no Instagram, Matheus Trindade. Vamos lá, D'Alessandro, a importância dele. Eu acho que ele não é só importância, diferente do Ribeiro, eu acho que ele não é uma importância só no aspecto emocional do time. Ela, querendo ou não, ela ainda é técnica. O Internacional necessita do D'Alessandro. Não adianta. E não tem ninguém que faça a função dele. Jonathan Nunes, nosso Facebook. O Grêmio é o favorito para o Grenal com ou sem Lucas Barrios. Bolanhos vai ser o nome da partida. E o jogo vai terminar 2-0 para o Grêmio. Manda um abraço para Santiago. Abração. Terra do Charles. Mas o Bolanhos vem muito bem. O Bolanhos é o grande jogador do Grêmio nesse início de ano. Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, eu arrisquei, porque eu tinha certeza que seria a temporada dele, né? Eu estou apostando ainda muito no Bolanhos para a Libertadores. Vai ganhar ou não? Eu não sei. Agora, ele vai ser o cara do Grêmio no ano. Tem mais recados? Eu não tenho aí? essa convicção. Eu tenho. Aí, ó, a imagem do Bolanhos. Aí, aliás, nesse jogo, agora é minha vez de contar uma de bastidores. O Luiz Carlos Vinck veio aqui participar com a gente dia desses. Aí eu conversava com ele no camarim, fora do ar, antes da gente entrar no ar. E aí perguntava como foram os confrontos contra a Grêmio, contra o Internacional, ele nos contando as dificuldades do jogo. E aí ele falou sobre esse jogo contra o Caxias contra o Grêmio. E aí ele disse que quando entrou o Jael no segundo tempo, que ele ficou tranquilo. Pô, a minha marcação vai encaixar, o Jael é um jogador mais fixo dentro da área, vai ficar tranquilo. Claro. Quando entrou o Bolanhos, ele, mudou de figura. E o Bolanhos entrou lá no fim. Lembra que a gente criticou o Renato? Entrou no fim e fez o gol logo em seguida. Demorou para entrar o Bolanhos. Demorou para entrar o Bolanhos, que aliás era o primeiro que tinha que ter entrado. Exatamente. Não o Jael. Né? Isso o técnico do Caxias confidenciou pra gente fora do ar. Isso que às vezes o Renato tem que eu meio que discordo. Que eu acho que dá para pensar um pouco mais o jogo, buscar uma outra estratégia, porque ele acabou acertando com a entrada do Bolanhos. Não, mas o Renato nunca foi estrategista, né? Pois é, mas ele já amadureceu como treinador. Claro. Ele já amadureceu como técnico. Esse troço de botar centroavante e ficar dando balão para dentro da área, isso é com o time varziano. Não, eu tiro por referência... Seja lá o que Deus quiser. O próprio Renato teve essa experiência no Fluminense, tá? Claro. Aquele Fluminense que foi campeão da Copa do Brasil em 2007, depois teve a Libertadores em 2008, abriu o ano com 3 atacantes, a imprensa carioca chamava de 3 tenores, era Washington, Leandro Amaral e Dodô. Acabou a Libertadores só com Washington, porque não adianta empilhar atacantes. Não é assim que você faz um time equilibrado. O Renato... Os 3 tenores, viu, Ribeiro? Foi a imprensa. Carioca. Carioca. A imprensa vive de exageros, né? O que eu vou fazer? Aqui no nosso Facebook também, ó. O Jackson tá dizendo um abraço a todos no programa. Tá me chamando de JP. É JB, mano. Não tá nada. Sem problema. Assisto diariamente, até porque o seu Ribeiro Neto sempre tem uma opinião diferente. Que homem triste. Ele é muito triste. O César Augusto Barbosa, o Ribeiro Neto contesta até as mulheres que o Renato pegou. É brincadeira. É brincadeira, não. É um negócio impressionante. Até o Ribeiro, isso é inveja. E aqui quem é? Pura. É óbvio. A Maria óbvio que é inveja. A Maria Luísa Souto está dizendo: oi, poderiam me informar sobre como anda o caso Vitor Ramos? A gente falou aqui sobre essa situação. Eu estou tentando, inclusive, com o Inter, um contato com os advogados suíços que o clube contratou, e a gente tentou um contato, só que eles estão relutando em dar entrevistas. Então tá difícil de conseguir uma entrevista com eles. É óbvio que não tem como falar na língua deles, vai ter que ser... É mais fácil entrevistar o advogado do goleiro Bruno, viu? É mais fácil. Vamos dar mais um giro? Rapidamente, o Vitor Ramos que está parado, né? Está sem clube. Pois é, depois de toda o jogador tá desempregado. Deve estar lá hoje está desempregado. Deve estar lá no México. Vamos dar mais um giro com as câmeras pelo litoral. O pessoal está nas estradas, está indo ou voltando. Vamos para Freeway. Olha só, imagem aqui da Concepa. Tá bom, cara. Saída de Osório. Tá bem legal, tá cara. Tranquilo, né? Por enquanto tá sereno. Tá sereno. Sem ladaia automobilística, né? Não embaçou em nenhum momento, cara. Eu gostaria de viajar umas férias com o Ribeiro Neto. Deve ser muito engraçado. Eu não gostaria. Santo Antônio da Patrulha, o pedágio de Santo Antônio da Patrulha.
Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui. Como é que é? Tu é sereno também nas tuas férias, ô Ribeiro? Nas minhas férias, eu sou um cara muito comportado, por incrível que possa parecer, entendeu? Agora, eu estou aprendendo essas gírias atuais, porque eu tenho que me modernizar, entendeu? Eu descobri uma agora, mas não posso falar aqui agora. Mas eu descobri uma que... Vem na hora certa. Na hora certa eu vou dizer. Tu vai usar, agora é isso aí, é ladaia, sereno, justo, entendeu? Tá justo, entendeu? Essas coisas. Mas é o assim, seguinte, né? vamos pro intervalo? Embaçou. E aí no intervalo tu me conta sobre essa gíria e a gente já volta para debater mais aqui nos Donos da Bola sobre arbitragem. Já voltamos. Mutantes se foram. Ainda não. Quem é você? Você sabe quem ela é, Logan. Ela precisa de ajuda. É a última vez, George. Logan, 2 de março nos cinemas. Vem aí o Festival do AP Tenda. A Tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 4003-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$120 mil. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a Tenda. 4003-2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Oi, gente. Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim, o MEC acaba de lançar o MedTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de R$7 bilhões, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, esse é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. Chegou o Busano Extreme 72 horas. Muito mais proteção. Porque tem dias tão puxados que parecem 3. Busano, jeito de garoto, cuidado de homem. Na vida, a gente passa por muitos momentos especiais. O dia em que conhece um amor. O dia em que começa a viver onde sempre sonhou. O dia em que você começa a sua própria família. Para a sua família e para todas as outras, o GBUX tem o plano ideal. Mensalidades acessíveis e fácil contratação. Vida longa GBUX, porque proteção não tem idade. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Na marca do pênalti hoje, João Batista Filho. E a pergunta que vem de Capão da Canoa, Sandro Molina. Quem você levaria? Não, brincadeira. Não é quem você levaria para uma ilha deserta, não. É sem ficar em cima do muro, JB. Quem apita melhor, Maicon ou D'Alessandro? Como? Quem apita melhor, Maicon ou D'Alessandro? D'Alessandro é muito melhor, tá louco. Bem melhor. Fala a verdade aí que tu fez uma greca no tablet aí, tá saindo... Já fez um lancé aí. Já fez um negócio assim. Olhando de novo, vamos lá na câmera da sinceridade. Olha e fala, vamos lá. D'Alessandro apita muito melhor. D'Alessandro apita mais ou apita melhor? Não, apita mais e apita melhor. Pra mim, nenhum dos dois apita melhor. Os dois puxam pro seu time. Os dois puxam pro seu time. Aí não é apitar bem, né? A gente pede que o árbitro seja... Não. Peraí. Qual o propósito do D'Alessandro apitar o jogo? É puxar pro seu time. O que ele quer, ele consegue com uma categoria incrível. Então, ele apita melhor. Tu acha que o que ele faz, o juiz vai lá, o que ele pede, o juiz deixa eu falar. Várias vezes sim, né? Vamos falar sobre arbitragem agora. Vamos lá, nenhum dos dois vai apitar esse Grenal, né? Nem o Michael, nem o Quais são os três juízes? Então, Jean-Pierre, Leandro Voaden e Anderson Daronco. Esses saem 2 pro sorteio. Exato. Tá, eu tenho... Sorteio quinta-feira, 3 da tarde. 3 da tarde. Tá bom, nesse ponto eu tento ser coerente. Às vezes eu não consigo, né? Mas eu tento ser coerente. E quem me acompanha sabe que eu odeio juiz gaúcho em Grenal. E por que isso? Não porque os juízes gaúchos não sejam bons, não. São bons também, e tal, estão na média dos outros e tal. O problema é a paranoia, sabe? E isso não vai mudar também. Tudo bem, fazer o quê? Não vai mudar. Quer dizer, bastou começar o Grenal
o dirigente do Grêmio lá, o Doricoman, já fez condicionamento. E já vai vir lá, quando for escolhido o árbitro do Grenal, vai vir corrido todo o histórico dele. Os minutos, inclusive. Né? Vamos usar o tal desse footstats aí, não sei o quê. Não, mas o fulano apitou, teve lá os 35 do segundo tempo, ele marcou um lateral que não era, não sei. E assim, sabe? Então, isso que me irrita. E aí o maior problema, o árbitro gaúcho apita o Grenal se protegendo também. Ele vai na retranca. Claro que sim. Sabe? Por quê? Porque ele sabe que a repercussão é muito maior. Tudo está girando ali. Então eu não gosto disso. O Grenal já é um jogo pegado. Muito mais pegado que jogado. E aqui no Gauchão, com a arbitragem gaúcha, é mais ainda. Porque fica truncado. Assim como confronto entre brasileiros na Libertadores, eu prefiro que coloque um árbitro uruguaio, argentino, colombiano, não bota um Não, mas parei, apito. Os árbitros que apitaram os 2 confrontos do Grêmio Libertadores contra o São Lourenço, pararam, picotaram o jogo, apitaram para eles também. Então, o fato do árbitro ser de fora não significa que ele não vá apitar para ele. Ele não tem a paranoia. Ele vai parar o jogo, mas vem aqui, apita o que vai embora. Mas vem cá, o gauchão é assim, o gauchão é essa tensão. O gauchão. O gauchão é essa tensão, não tem nada de diferente. O que aconteceu agora pelo lado do Grêmio não é nenhuma novidade. Isso sempre aconteceu. Agora, o melhor árbitro para apitar o Grenal que eu vejo é o cara que apitou um Grenal que deu o problema do William com o Bolanhos, que é o Anderson Daronco. E se for sorteado o Anderson Daronco, aí vem toda aquela história de novo, aí já começa a pressão e a tensão continua. Sim, ele é o mais qualificado. Eu vejo ele melhor árbitro hoje, eu considero o Daronco. Mas e boto junto o Voaden. Acho que se for os dois, o Jean-Pierre é muito bom juiz, mas está um estágio um pouco... Ontem o Luiz Fernando Ribeiro, eu gosto dos 3, mas preferi alguém de fora, pela paranoia. O Luiz Fernando Gomes Moreira ontem deu entrevista na Bandeirantes e disse a mesma coisa. Ele 10 segundos. O Grêmio está tentando condicionar a arbitragem, mas não vai conseguir. Ponto. Tá certo. Nosso Donos da Bola vai ficando por aqui. Voltamos amanhã no mesmo horário, 12h30. E hoje encerramos com as imagens do pedágio lá em Santo Antônio da Patrulha, para você que está voltando ou indo para a praia. Um abraço.